O Flamengo venceu o campeonato. O Sport foi declarado campeão. E quase 40 anos depois, o Brasil ainda não chegou a um acordo sobre quem ganhou o Brasileirão de 1987. Essa é a história do maior escândalo da história do futebol brasileiro, um título que ninguém sabe ao certo de quem é. Era 1987. A CBF, a confederação que deveria organizar o futebol brasileiro, anunciou semanas antes do início da temporada que não tinha dinheiro para organizar o Campeonato Brasileiro, o país do futebol, sem campeonato nacional. Foi aí que os 13 maiores clubes do Brasil decidiram resolver o problema do próprio jeito. Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, Vasco, Fluminense, Botafogo, Grêmio, Internacional, Atlético Mineiro, Cruzeiro e Bahia se reuniram e criaram o Clube dos 13. E com ele, um campeonato próprio, a Copa União. Um torneio organizado pelos próprios clubes, transmitido pela televisão e que seria a primeira divisão do futebol brasileiro naquele ano. A CBF não aceitou ser deixada de lado e criou seu próprio campeonato paralelo, chamado de Módulo Amarelo, com os clubes que ficaram fora da Copa União. Dois campeonatos acontecendo ao mesmo tempo, organizados por entidades diferentes, ambos chamados de Campeonato Brasileiro de 1987. Antes do início da competição, a CBF propôs uma solução. Os dois primeiros colocados de cada módulo fariam um quadrangular final para definir o campeão único. E Eurico Miranda, o mesmo Eurico Miranda que você já conhece do canal, assinou o documento em nome do Clube dos 13, concordando com o acordo. O Flamengo dominou a Copa União, venceu o torneio, bateu o Internacional na final e foi declarado campeão do módulo verde pelo Clube dos 13. Do outro lado, o Sport Recife venceu o módulo amarelo da CBF. Estava na hora do quadrangular final que Eurico havia assinado, mas o Flamengo e o Internacional simplesmente não apareceram. O Clube dos 13 voltou atrás na palavra dada. Flamengo e Internacional não se apresentaram nas datas definidas pela CBF para o quadrangular e foram eliminados por WO. O Sport e o Guarani foram os únicos que cumpriram o regulamento, jogaram suas partidas e o Sport foi declarado campeão brasileiro de 1987 pela CBF. O Flamengo ignorou tudo isso, declarou-se campeão da Copa União e passou a contar o título como Campeonato Brasileiro. A imprensa carioca apoiou. A torcida do Flamengo nunca reconheceu o Sport e o debate durou décadas. Em 2011, a CBF tentou resolver o impasse de uma vez e reconheceu os dois clubes como campeões de 1987. Flamengo e Sport, campeões ao mesmo tempo. Uma solução que não resolveu nada e deixou os dois lados ainda mais furiosos. Em 2018, o Supremo Tribunal Federal bateu o martelo definitivamente. Após anos de batalha judicial movida pelo Flamengo, o STF confirmou o Sport Clube do Recife como o único campeão legítimo do Brasileirão de 1987. O Flamengo havia descumprido as regras que o próprio representante havia assinado. Quem cumpriu o regulamento foi o Sport, mas a FIFA não concorda com a CBF. No relatório divulgado antes da Copa do Mundo de Clubes, a FIFA não contabilizou o título de 1987 como conquista do Flamengo, reconhecendo apenas 7 títulos brasileiros para o clube. Para a entidade máxima do futebol mundial, 1987 pertence ao Sport. Quase 40 anos depois, o debate ainda acontece em todo bar, em todo estádio e em toda mesa de família no Brasil. O Flamengo ganhou o torneio que criou. O Sport cumpriu as regras que foram assinadas, e o Eurico Miranda assinou um documento que o próprio clube depois ignorou. Quem foi o campeão de 1987? Me conta nos comentários, deixa o like e se inscreve no canal. Todo dia tem um novo bastidor do futebol que você nunca imaginou. Até o próximo.